e foi expulso do meio dos filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante a dos animais. E a sua morada foi com os jumentos monteses, e deram-lhe a comer erva como os bois, e do orvalho do céu foi molhado o seu corpo, até que conheceu que o Altíssimo Deus tem domínio sobre o reino dos homens, e a quem quer constitui sobre ele. E tu, Belzazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isso, porém te elevaste contra o Senhor dos céus, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu e os teus grandes, as tuas mulheres, as tuas concubinas, bebeste vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, ouro, bronze, ferro, madeiras e pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela mão que traçou o escrito. Está, pois, escrito, é a escritura que foi traçada: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Esta é a interpretação. Contou Deus o teu reino e o acabou. Pesado foste na balança e foste achado em falta. Dividido está o teu reino e entregues aos medos e persas. Então Belzazar deu ordem e vestiram a Daniel de púrpura, puseram-lhe uma corrente de ouro ao pescoço e proclamaram a respeito dele que seria o terceiro em autoridade no reino. Agora ouça, naquela mesma noite, Belzazar, o rei dos caldeus, foi morto. Amém? Com seus olhos fechados, peça a Deus que te dê entendimento desta palavra. Pai querido, Pai amado, que nesse momento o Senhor abra a nossa inteligência e nos dê sabedoria, uma unção especial, para que possamos, ó Deus, entender a Tua palavra nesta noite. Quebra toda a fortaleza do inimigo que tenta impedir o nosso entendimento e abra as portas da sabedoria sobre a nossa vida, para que possamos sair daqui com o entendimento da Tua palavra. Esse é o nosso desejo e nós oramos em nome de Jesus. Todos digam amém. Vocês podem se assentar. Irmãos, eu não me lembro o dia que eu preguei a respeito da ingratidão. Às vezes eu falo alguma coisa sobre ingratidão, sempre preguei sobre gratidão, mas eu acho que eu não lembrei de pregar uma mensagem sobre a ingratidão. Por isso o título desta noite, o título de hoje, de manhã e da agora, se chama O Caminho da Ingratidão. Diga comigo, o caminho da ingratidão. Eu gostaria que você observasse a vida do rei Belzazar. Porque se você observar a vida dele, você vai trazer para você e você vai conseguir entender na tua vida, vai conseguir saber se você está sendo uma pessoa grata a Deus ou uma pessoa ingrata a Deus. Porque o caminho da gratidão, ele continua
Ele leva bênçãos na tua vida até que você entre no reino dos céus, você esteja nos braços de Jesus. Mas o caminho da ingratidão, ele tem fim. A ingratidão, o caminho da ingratidão, ele tem um final. Ele tem um fim. Deus dá um basta em algum momento. Mas o caminho da gratidão, ele é eterno. Ele segue o seu curso sempre. Não há limite. Não tem nada limitando o caminho da gratidão, até que você seja recolhido aos braços do Senhor. Por isso, se você entendeu o que estava se passando com o rei, quando o profeta é chamado perante o rei Belzazar, ele relata várias coisas. E o rei Belzazar, filho de Nabucodonosor, ele conhecia tudo o que aconteceu com seu pai. Porque Nabucodonosor foi um rei que Deus exaltou de uma maneira espetacular. Criou grandes coisas, teve grandes conquistas. Não havia naquela época um rei com tanta autoridade, com tanto poder quanto ele. E aí, só que ele não reconheceu que tudo o que acontecia na vida dele vinha de Deus. Deus era a causa da bênção na vida dele. Levante a mão e diga comigo: Deus é a razão da minha bênção. Diga: Deus é a razão da minha prosperidade. Diga: Deus é a razão da minha cura. Diga: Deus é a razão da minha salvação. É de Deus, irmãos. Não há nada que nós venhamos a fazer para conquistar ou conseguir qualquer coisa, porque tudo vem de Deus. Mas o rei Nabucodonosor, ele não entendeu. E aí o que ele fez? Deus permitiu uma doença nele. Ele se tornou como um animal. E ele então saiu do palácio, tirou a sua roupa e começou a comer grama como boi. Tentaram fazer de tudo com ele, mas foi uma doença que, do ponto de vista humano, não teve cura, não teve medicamento, não teve nenhuma solução. Ele ficou dias e dias, noites e noites, eu não me lembro o tempo, mas ele ficou um bom tempo comendo grama como boi, sendo molhado pelo orvalho, sendo molhado pela chuva, tomando o sol como um animal no campo e se alimentando de grama e andando nu como um animal. Só que o rei Belzazar, seu filho, que assumiu o seu trono, ele sabia de tudo isso, mas o seu coração não foi grato a Deus. Ele preferiu caminhar no caminho da ingratidão. Ouça essa palavra, porque você pode acertar as coisas na sua vida para que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a tua vida nessa noite. E o rei Belzazar, então, estava ali festejando, e ele estava bebendo vinhos e usando os utensílios do templo que na guerra Nabucodonosor foi e levou do templo de Israel. E ele então começou a beber vinho nas taças, com suas concubinas, com seus reis, com seus grandes, com seus amigos, fazendo aquela festa, comemorando. Nada estava acontecendo, parecia tudo bem, quando de repente aparece como o formato de uma mão, vários dedos, o formato de uma mão, e começa como uma sombra a escrever na parede, diante da vista do rei Belzazar. Aquilo trouxe pânico, trouxe pavor, trouxe medo a ele. E ele então, quando terminou de escrever, a mão sumiu, ele olhou a escrita, ele chamou os sábios que estavam ao seu lado, ninguém conseguiu dar o que estava escrito, decifrar o que estava escrito. Ele chamou, convocou todos os sábios da Babilônia, ninguém conseguiu falar o que estava escrito. Então lembraram de Daniel,
E a rainha falou para ele: olha, há um homem que pode falar para você a razão de tudo isso. Ele se chama Daniel e ele assistia com Nabucodonosor, seu pai. É um homem cheio de sabedoria em suas palavras, cheio de inteligência, e o Espírito dos deuses está sobre ele. E ele então foi chamado, e ele então começa e ele fala com ele, com Belzazar. Ele conta a história de Nabucodonosor, e aí ele fala: e tu, Belzazar, que és seu filho, não humilhaste o seu coração, mas serviu a outros deuses e agora usa os utensílios que está ali. E a revelação que o profeta dá, que eu vou falar daqui alguns minutinhos, foi algo tremendo, porque Deus colocou um ponto final no caminho da ingratidão. Por isso eu sempre ensino a igreja. O culto começa às 8h30 da manhã. Quando for 5 minutos, faltar 5 minutos, você já esteja aqui. E quando você sair da tua casa, você já sai da tua casa com uma convicção no teu coração de que algo especial vai acontecer na tua vida, porque você está vindo adorar e servir o Deus de toda a criação. Por isso eu ensino vocês, chegam antes. Chegam no horário certinho e vem meditando. Prepara o teu coração, porque Deus não manda o anjo ficar aqui na porta para te esperar. Mas Deus sabe o seu coração, Ele sonda o seu coração quando você está se arrumando para vir aqui na igreja. Quando você está louvando e adorando a Ele, Deus olha para o seu coração, Ele olha se você é grato ou não, se você está vivendo no caminho da gratidão ou no caminho da ingratidão. Por isso nós temos que ser gratos a Deus. Aqueles que trabalham para o Senhor, trabalham com o seu coração no altar do Senhor, porque nós não estamos fazendo nada para os homens, para o Deus Altíssimo, aquele que tem o poder da vida na mão. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que te encontrou no lugar onde você estava, perdido, desvalorizado pela família, desvalorizado pelos amigos, desacreditado de todo mundo e até mesmo de você. Mas Deus achou você, Deus encontrou você, Deus não se envergonhou de você, Deus resgatou você para algo bem maior. É Ele que merece toda a honra, Ele merece todo o respeito, Ele merece toda a glória, Ele merece todo o louvor, Ele merece toda a adoração. Quem está entendendo o que eu estou pregando aqui, levanta a mão e diga glória a Deus. Mas o rei Belzazar não pensava assim. O rei Belzazar achava que tudo estava acontecendo por causa da sua inteligência. Porque ele era o rei, porque ele fazia todas as coisas, porque ele é aquele que tinha inteligência e sabedoria para determinar as ordens dentro do palácio e todas as coisas. Ele não reconheceu o que aconteceu com o pai dele, ele não se humilhou, ele adorou o Deus de pedra, de ferro, de bronze, de prata, de ouro, de madeira e de pedra, mas não adorou o Deus vivo que tem o poder da vida nas suas mãos. E não deu honra nem glória a Deus. Uma pessoa me perguntou, creio que foi no dia 7 de setembro, porque foi o dia que a gente estava fazendo fogo. E eu estava conversando e uma pessoa perguntou para mim, me fez algumas perguntas e eu disse para ele, falei, eu sou grato a Deus.
Eu tenho prazer de estar na casa de Deus, eu tenho prazer de trabalhar na casa de Deus, eu tenho prazer de cuidar, eu tenho prazer de estar aqui, eu tenho alegria no meu coração de ver a igreja bonita, eu tenho alegria no meu coração de ver o templo bonito, oferecendo algo especial para os irmãos. Eu tenho alegria em poder criar mais coisas ainda que a gente vai fazer em nome de Jesus para o bem-estar de toda a igreja, que é você, o corpo de Cristo. Eu tenho alegria no meu coração porque eu era para estar morto há 12 anos atrás e faz 12 anos que Deus acrescentou vida a mim. Não tem nenhum médico, embora eu achei ajuda médica, mas não teve médico, não tem ninguém. Foi Deus que tocou na minha vida, foi Deus que me livrou de acidentes, foi Deus que abençoou a minha vida, foi Deus que livrou meus filhos, foi Deus que deu a vida para os meus filhos. Então eu tenho que ter gratidão a Deus todos os dias da minha vida. Quem está entendendo essa palavra, levanta a mão e diga glória a Deus. Diga, eu tenho que ser grato a Deus. Diga, fora de mim o caminho da ingratidão. Irmãos, o caminho da ingratidão, ele tem um tempo. Todas as pessoas que são ingratas, você quer ver? Aqui teve algumas pessoas que conheceu meu pai, o Antônio Carlos conheceu meu pai. Meu pai queria expulsar ele lá de casa um dia, lá, queria bater nele lá. Eu falei, calma, pai. Ele falou, não. Ele era bravo, não era, Antônio Carlos? Ele era bravo. Eu vou te dar um exemplo de gratidão. Quando ele me xingava muito, porque ele viveu comigo, ele me xingava muito e estava azucrinando de muito, eu pegava, falava para ele, ó, o senhor não fica fazendo assim não, porque o seu pai era ladrão de cavalo. Mas não era nada disso, né, viu, irmãos? Mas eu brincava com ele. Ah, o seu pai era ladrão de cavalo, porque ele ficava me xingando muito. Aí sabe o que ele falava para mim? Ladrão de cavalo é você. Você que é o ladrão de cavalo, mas o meu pai foi um homem honrado, o meu pai foi um homem digno, o meu pai foi um homem que não tem igual. Você não chega aos pés do meu pai. E sabe por que ele falava isso? Sabe por quê? Porque ele era grato ao seu pai que trouxe a sua vida, que deu a vida a ele. Ele era grato ao seu pai que cuidou dele. Quando a ingratidão toma conta do coração das pessoas, que você não reconhece aquilo que os outros fazem para você, a oportunidade que Deus coloca nas tuas mãos, o caminho da ingratidão, ele te leva a cometer mais erros, ele te leva a viver uma vida de infelicidade. Mas quando você é grato a Deus, quando você é grato aos seus pais, quando você é grato às pessoas que te fazem algo, quando você é grato pelas oportunidades que Deus te dá, as bênçãos de Deus, ela é derramada na sua vida. E quantas pessoas ingratas nós vemos hoje? Quem sabe você que está sentado aí, já viveu ou está vivendo um momento de ingratidão na sua vida? Tem gente que é ingrato pelo serviço, pelo trabalho, que só recrimina, só fala mal. Tem gente que é ingrato pelas coisas que às vezes acontece de mal na nossa vida. Começa a praguejar, a falar um monte de coisa, a criticar, a apontar o dedo. Começa a falar até contra Deus. Mas esse caminho, ele tem um fim. Sabe o que o profeta fala para Belzazar? Ele fala para ele: Deus está tirando o seu reino. Deus contou o teu reinado. Deus contou os teus dias. E Deus acabou o seu reino. Deus terminou.
Deus colocou um ponto final no teu reinado, na tua vida, no teu reino, ele disse. Ele falou, ele está distribuindo entre os medos e persas. Sabe o que ele falou? Deus pesou você na balança. Irmãos, eu quero encerrar aqui sobre ingratidão. Deus pesou você na balança e achou você em falta. Deus te pesou na balança, achou você em falta. Sabe o que aconteceu com o rei? Naquela noite, o rei morreu. Naquela noite ele morre. Sabe por quê? Porque a ingratidão, ela tem um fim. O caminho da ingratidão, ela tem um fim. Não seja ingrato. Seja grato a Deus pela vida que Ele te dá, mesmo que seja uma vida turbulenta. Você vai encontrar alegria no seu coração, você vai encontrar paz no seu coração, você vai encontrar felicidade no seu coração, mesmo que você tenha que enfrentar lutas, mesmo que os desafios estejam te prejudicando no momento, mas Deus é aquele que coloca paz dentro do teu coração para você saber que Ele é aquele que tem o poder da vida e da morte nas suas mãos. Ele é aquele que te coloca em lugares altos, Ele é aquele que te honra, Ele é aquele que te sustenta. É Ele. Eu conheci o pai do pastor Paulo Eduardo. E ele um dia, muito querido nosso, ele chegou para mim e falou assim: missionário, eu não entendo direito uma coisa. Eu sempre ganhei o salário mínimo, eu nunca ganhei mais do que o salário mínimo. Mas eu construí 2 casas, nunca faltou nada, e eu sempre tive o salário mínimo. Eu creio que é por causa da minha fidelidade no dízimo e na oferta. Ele falando para mim. Mas não é por causa de mim, não. É porque, não sei se eu vou acertar o nome dela, da mulher dele. É porque a Mariinha, não sei se é esse o nome, não me lembro direito. Ele falou, quando eu chegava com o salário, com o dinheiro, ela falava, me dá aqui que eu vou tirar o dízimo para levar para a igreja. Sabe o que é isso? É uma vida de gratidão. É uma mulher que tem uma vida de gratidão a Deus, que teve uma vida de gratidão a Deus. É uma pessoa que aprende a ser grato a Deus por tudo aquilo que Deus faz. Porque sabe quem que é que te sustenta, que tem te sustentado, irmãos? É Deus. É Ele. Sabe aquela enfermidade que você venceu e não morreu? É Ele que te sustentou. Sabe quando você sarou, que talvez você nem sabe a gravidade da enfermidade, do problema? Sabe quem que trouxe a cura sobre a sua vida? Foi Ele. Sabe quando você venceu os problemas que te feriu tanto, que talvez você traga marcas na sua vida até hoje? Sabe quem que sustentou você? É Ele, o Deus do universo, aquele que move todas as coisas, que é digno de toda honra, que é digno de toda glória. E é a Ele que nós devemos todo louvor e toda exaltação. Porque precisamos ser gratos a Ele. Mas eu quero que você se lembre que o caminho da ingratidão, ele tem um fim. É necessário que aquele que é ingrato,
continue na sua ingratidão. É necessário que aquele que faz fofoca continue fazendo fofoca. É necessário que aquele que fala mal do seu próximo que continue falando mal. É necessário que o ingrato continue vivendo na sua ingratidão. Mas vai chegar um momento que Deus vai colocar eu e você numa balança. Vai chegar um momento em que Deus vai colocar cada um de nós numa balança para pesar. E aí, vai faltar ou o peso vai pender para o outro lado? Vai chegar um momento que Deus vai contar o seu tempo, o meu tempo, o nosso tempo. E aí Deus vai terminar todas as coisas. Deixa o caminho da ingratidão e começa a fazer melhor para Deus. Começa a fazer o seu trabalho melhor. Você que é levita, adore ao Senhor de todo o seu coração e faça o melhor para Deus. Você que é diácono, diaconisa, comece a fazer melhor para Deus ainda. Você que é líder de célula, faça o seu melhor ainda para Deus. Você que está em alguma diretoria, faça o seu melhor para Deus. Faça o melhor para a sua família. Honre os seus pais. Faça o melhor, para que você não seja colocado numa balança e seja achado em falta. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos, e eu quero que você pense: você tem vivido uma vida de gratidão ou ingratidão? Como tem sido a sua vida? De gratidão ou ingratidão? O caminho da ingratidão, ele tem um final. Que você comece a ser grato a Deus por aquilo que Deus tem colocado na sua mesa. Você começa a ser grato a Deus pelos seus filhos, ainda que eles não estejam no lugar onde você gostaria que estivessem. Um dia Deus vai honrar, um dia Deus vai colocar eles lá, um dia o chamado de Deus vai tocar no coração deles.